Eis que te dei essa terra para colher e para plantar. Vim a Cafelândia e olhei aquela cidade pequena, cheguei na rodoviária, vi a cooperativa onde era, mas foi bom porque eu vim com pessoas muito simples, pessoas trabalhadoras, vi muito esforço e vi muita oportunidade também, vi que podia acrescentar a vida das pessoas e a empresa que eu vim visitar. Isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E no primeiro dia que eu vim para cá foi engraçado porque quando fez a volta na rotatória da rodoviária, eu vi Mesomo, materiais de construção, e quando eu entrei, saí para me localizar qual mercado eu vou primeiro, né, visitar supermercados, sabia que tinham 3 supermercados aqui, e olhei os endereços e disse, eu vou primeiro na Copacol, então, vim na esquina, me localizei, e um senhor alto, cheio de sardas no rosto, me pediu, escuta, o senhor sabe onde é o Mesomo? Eu disse, sim, ali, porque eu tinha acabado de ver aquela placa, me chamou a atenção, e ele disse, obrigado. Aí fizemos as visitas, 4 horas da tarde, 16h30, não sei, pegar o ônibus para voltar a Cascavel e eu estava na porta dos fundos da rodoviária, que coincidentemente dava para o cemitério, olhando e aquele homem estava no meu lado, eu disse, boa tarde, boa tarde. Eu fiquei olhando, né, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim, que igreja você vai? E eu disse para ele, vou na Brasil para Cristo. E aquele homem começou a orar em línguas, e eu já achei estranho, digo, meu Deus, olhando para o cemitério, um homem orando do lado, e ele tinha uma cara de ancião, né? E ele disse assim para mim, é uma boa igreja, pode continuar lá, o Senhor vai te abençoar. Eu vim atender aqueles supermercados aqui, e eu dei muitas informações para eles, informações importantes, relevantes para o negócio deles. E na Copacol não foi diferente. Não pesquisaram nosso CPF, o Rubem Marco, que foi a pessoa que nos contratou, ofereceu os supermercados, escuta, eu quero vender, você não quer comprar os supermercados? Eu disse, não quero, porque na verdade eu não queria estar trabalhando nos supermercados. E depois ele disse, vem trabalhar comigo, eu disse, não posso, eu tenho um compromisso com a pessoa que me trouxe para cá. E eu vejo que tudo isso gerou confiança para ele depois propor uma gestão terceirizada. Isso em 2000, 2001, era um tema novo e difícil de ser aceito até. Então ele propôs isso e deu certo, graças a Deus. Só que aí a gente teve que criar um CNPJ. E no dia que eu orei lá na igreja, eu disse, eu não quero mais empresa, eu não quero mais carro, eu não quero mais casa, mas eu quero uma condição. E quando você entrega ao Senhor, Ele traz. Quando você busca, muitas vezes não chega. Isso para mim é uma realidade, isso é mais verdade do que as coisas que eu enxergo. Nós tínhamos começado um estudo sobre princípios em 2009, na Adonep e na ASIC em Cascavel. Então já tinha um material formatado e eu pedi aí liberdade para o Rubem Marco, eu disse, olha, as pessoas têm muito problema, elas têm muito problema pessoal e espiritual. Eu sempre também falei muito abertamente sobre a questão espiritual. Eu nunca escondi da gerência que eu trabalharia dessa forma e que eu aplicaria esses princípios. E o Rubem Marco sempre deu muita ação para isso e nós não trabalhamos em nada de igreja, simplesmente o princípio que fizesse com que as pessoas melhorassem, né? E a partir disso nós começamos a convidar para os estudos, porque as pessoas passaram a se interessar bastante tempo dentro da cooperativa. E não era o propósito lá instrumentalizar elas, lá o propósito era trabalhar. Então tinha que criar um ambiente fora para isso. E foi o que aconteceu entre 2011, 2012, 2013, seja o ambiente do curso, o ambiente de estudos no horário comercial fora do expediente. Inclusive vale comentar que em 2008, 2009, eu tentei começar um estudo fora na casa daquele homem que tinha me emprestado um carro. E ele tinha tido problemas com a esposa também, estava num momento difícil e eu me propus a fazer um estudo na casa dele. Fiz o primeiro estudo na casa dele à noite, logo depois ele morreu de acidente. Então eu disse, não faço mais estudo aqui não, se comecei um estudo e morreu, então é para mim não mexer com essa questão de igreja, não mexer com nada que diz respeito a isso, e eu realmente não tinha nenhuma preocupação com isso, a preocupação era com as pessoas. Eu estava num culto na igreja e aí, através de um louvor, veio ao meu coração algo de Deus muito forte, dizendo assim, eis que te dei esta terra para colher e para plantar. Eu disse, como assim? E aí outro culto de novo,
toda vez que tinha um louvor determinado, eu não lembro qual é agora, mas vinha isso muito forte no meu coração e eu chorava muito. Mas como assim colher e plantar? Não entendo. Hoje está claro, né? Trabalhamos mais de 12 anos aqui na cooperativa, colhendo os benefícios do Senhor e depois pudemos ter a oportunidade de começar a investir. Aí vir para cá para investir no reino de Deus. Hoje eu entendo perfeitamente. Então, o Carlos, ele era meu líder no trabalho em 2011. Tudo começou quando eu e Osmar nós passamos por uma crise, né, no casamento. Eu pedi uns dias para me reorganizar na minha vida pessoal, conjugal, e daí é onde que a gente iniciou a conversa, né, do que eu estaria passando, que é essa crise no casamento. Daí é onde ele começou a me orientar, né, incentivar, e perguntar por que a gente estava passando por crise naquele momento. E aí que iniciou o direcionamento e o conselho que ele me deu, né, que foi diferente do que eu tinha ouvido até então, né, que eu tinha ouvido que era separa, vai mesmo, sai de casa, e dele eu tinha ouvido um conselho diferente, né, mas até então foi esse conselho que ele tinha dado, e acho que eu tive esses dias, né, ele me deu esses dias, e mesmo assim eu saí de casa. Mesmo assim eu saí de casa, que foram várias idas e vindas, em todas essas ele estava, eu trazia para ele, né, daí a Aline, que era minha colega de trabalho na época, que é a pessoa que ficou me dando suporte, ela tinha um contato maior com o Carlos, né, então ela acho que fazia essa ponte, né, que às vezes coisas que eu confiava a ela e eu acho que ela ficava desesperada e aflita e via nele um suporte, e ela fazia essa ponte. A Mayra era uma colega de trabalho e estava com problema no casamento, e aí as colegas vieram pedir, olha, precisa uma ajuda. Eu comentei com a Solange e aí a Mayra foi a Cascavel, né, e conversou com você sobre isso, né? Em uma dessas indas e vindas ali da nossa crise conjugal, teve um momento em que eles me acolheram, né, na casa deles. Ela sempre me atendia por ligação mais, né, porque ela não tinha contato direto ali na Copacol. Então o Carlos que passava o contato dela, e sempre por ligação, sempre disponível, né, sempre orava comigo, sempre me orientava. E daí teve uma situação em que ela me levou, né, para casa deles lá em Cascavel. E daí a gente passou um fim de semana lá, eu e o Vitor, né? Foi um momento de crise bem grande, então eu acho que o Osmar tinha saído de casa. Nesse meio tempo eu conheci o Carlos, porque dele tentava entrar em contato comigo para conversar e tal, mas eu não dava muita trela para ele. Não, ele era pouco insistente, né? E daí eu me recordo assim, ó, como se fosse hoje, um dia eu tava retornando do sítio indo pra cidade, ele me ligou. Aí eu recusei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na sexta eu atendi. Ele falou assim, Osmar, eu acho que eu nunca te fiz mal. E nunca falei nada assim de acusação e tal. Por que você não quer me atender? Eu falei assim, porque eu não tenho nada pra falar contigo. É porque assim, eu tava com muita raiva, sabe? Aí falei pra ele, ó, eu não tenho nada pra falar contigo, eu não quero conversar e assim, se tu puder não me ligar mais, eu agradeço. Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele desligou. Aí no outro dia ele ligou de novo. E daí foi insistindo, até que ele me convidou pra tomar um café lá no restaurante da Copacol, pra conversar, assim. E daí a gente foi lá e conversou um monte. E aí, nesse meio tempo aí, se não tô enganado, daí a gente alinhou de eu conversar com a Mayra. Eu aprendia, né, a fazer oração, o pastor sempre me ensinou a questão de orar, de fazer a minha busca no Senhor, entre eu e Deus, né, fazer oração constante. E daí eu lembro que teve uma noite em que eu estava muito aflita, assim, que eu estava indo para casa da Aline, inclusive com o Vitor. E à noite eu voltei e falei, Senhor, eu lembro que eu ajoelhei, né, no chão lá e orei muito, falei, Senhor, se o meu casamento ele não tem propósito, então que o Senhor arranque o sentimento do meu coração, né, que eu não quero mais lutar por esse casamento. Mas se tem propósito, mova. Se o Senhor realmente existe, mova. Porque eu preciso saber
né, se eu continuo lutando ou não. E daí eu entreguei pro Senhor isso. Eu orei e daí no outro dia o Vitor adoeceu e foi pro hospital. Eu tava morando numa kitnet e a Mayra tava morando numa outra casa. E daí era tipo meia-noite, 1h da manhã, não sei. Ela bateu lá na porta lá da kitnet. E eu não escutei nada e daí ela pegou e foi pro hospital. Aí, acho que era 2h e pouco da manhã, 1h e pouco da manhã, não sei. Um tempo depois eu acordei e daí vi que tinha mensagem dela. Aí peguei, fui pro hospital e daí cheguei lá, ela tava sentada na cama assim de acompanhante, o Vitor internado com soro e tal. Aí durante a noite a gente foi conversando, a gente decidiu se ajustar, né? Fazer o que é necessário e se ajustar. E por incrível que pareça, de manhã, quando passou o médico plantonista, ele avaliou o Vitor não tinha nada, e daí a gente foi tudo embora. Né? Então, ou seja, o Senhor proveu uma situação de enfermidade que não existia para poder unir a gente numa conversa e alinhar o que precisava ser feito. Ixi, teve uma noite depois desse evento, eu acho que foi até na noite seguinte, me deu um desespero porque, assim, como se o Senhor tivesse tocado no meu coração que eu tava perdendo a família, né? E eu ajoelhei no chão, comecei a chorar e já era tarde da noite, tipo assim, era meia-noite para mais. E daí, quem que me veio na cabeça para ligar? Carlos. Falei assim, vou ligar pro Carlos. Ele falou assim, ele ligou tanto para mim, né? Me incomodou tanto, eu falei assim, vou ligar para ele. Aí liguei para ele, né? Falei com ele. E daí, eu acho que foi nessa situação que daí ele me convidou para fazer o encontro com Deus. Então, eu conheci o Carlos a partir do momento que eu vim transferida da cidade de Goiôerê, minha cidade natal, para Cafelândia. Trabalhava na empresa Copacol, nos supermercados, e eu conhecia e trabalhava com o irmão do Carlos. E na época, para mim pareceu uma boa oportunidade e eu vim para Cafelândia em novembro de 2009. E nesse intervalo, fiquei trabalhando com o José Carlos. E depois o José Carlos saiu da empresa, da Copacol, mas veio o Carlos Fim. Aí foi quando eu conheci o Carlos através do trabalho, nós trabalhávamos juntos. Então, no caso, ele já era um evangelista, mas até então ele não era pastor, né? E eu corri várias vezes do Carlos. Quando ele vinha entrando na porta do mercado, que eu via lá da minha sala, eu já saía, porque eu sabia que ele ia falar de Jesus. E eu corria dele. Quando a Juliana foi contratada lá em Goiôerê, o José Carlos, tem uma candidata aqui que trabalhou no supermercado Lynch em Toledo, Carlos, verifica lá como que era. Então eu falei com a pessoa que era chefe dela em Toledo e recomendou e aprovei a contratação. Na verdade, eu não aparecia no dia a dia, mas tinha os relatórios, sabia como as coisas aconteciam. E sempre que eu estava com as pessoas, eu procurava falar de Jesus. E isso fazia com que algumas corressem de mim, né? Mas o propósito sempre foi pregar o evangelho e que o que acontecesse comigo acontecesse com eles. E o Luigi nasceu em 2011, agosto de 2011. E como o William viajava, trabalhava só viajando com vendas, eu ficava em casa sozinha com o Luigi, e o Luigi chorava dia e noite. Dia e noite, dia e noite. E eu estava num ponto que eu já estava quase enlouquecendo, porque eu não dormia, não tinha quem me ajudasse. E nesse período, a Anair, que trabalhava junto conosco na Copacol, falou para o Carlos que tinha que fazer uma visita para mim, que o meu filho tinha nascido, que a criança não dormia e que tinha que ir lá orar. Então, a primeira vez que o Carlos foi na minha casa foi em 2011. E aí fomos até a casa dela e oramos lá pelo bebê, e naquele dia Deus deu um discernimento sobre um nobre que tinha em cima do berço e que tinha alguma questão espiritual nisso. Então, ao sair na porta, eu disse, olha, se fosse você, não sei quem deu esse presente para você, mas eu jogaria fora porque tem alguma legalidade maligna aqui que está incomodando o bebê. E ela disse, né, assim, muito demorada, agora, jogou fora e a criança dormiu.
Então eu creio que isso quebrou um pouquinho, né, da questão de que, olha, tá falando de Deus, mas Deus estava operando na vida do filho dela, na vida dela, né? E tivemos bastante problemas bem sérios no casamento. Já tentamos várias coisas, tentamos viagens, tentamos, né? E quando a gente entrou em acordo, falou, então vamos tentar as coisas de Deus, porque já tentamos tudo que é coisa. Fomos pra praia, fomos viajar, fizemos tudo presente. Eu brigava, eu comprava presente, né? Presentes caros, levava pra jantar pros lugares. E nada deu certo. Vamos tentar as coisas. Se não der, porque assim, toda vez a gente tinha que prestar contas pra nossa família, né? Porque eu voltava pra casa da minha mãe, e aí eu passava lá no pai dela e falava, sua filha não quero mais. Daí tinha que fazer essa prestação de contas, né? E aí, então vamos. Quando eu desci do carro, a primeira vez que eu vi o Carlos, ela desceu primeiro, cumprimentou o Carlos e foi entrando. E eu fiquei meio no carro, meio enrolando, fechando a porta e meio querendo arrumar a roupa, assim. E dele, vamos, rapaz, vamos entrar pra dentro. Eu falei, cara, eu sou meio tímido. Aí ele olhou pra mim e falou, ó, cuida com isso, hein, cara, porque tímido não entra no céu. Já de cara, já. Na verdade, o curso Casados para Sempre, o foco maior era Osmar e Mayra. Porém, precisava se formar uma turma. E essa turma fomos convidando as pessoas mais próximas para estar fazendo parte desse grupo que estaria fazendo Casados para Sempre. Entre as quais, sabendo das dificuldades do Willy e da Juliana, também convidamos eles, convidamos os outros casais que fizeram parte, e ali iniciou o processo, né, do curso. Mas o curso foi em maio de 2012 que a gente começou. A primeira reunião foi na Copacol. Para explicar o que era a dinâmica do curso, como que funcionava. Essa primeira reunião foi na Copacol. Eu A vejo que isso Juliana e o William, contribuiu. eles tinham muitas dificuldades relacionais, muitas. E eles sempre chegavam em ponto de conflito. E a Juliana sempre foi muito verdadeira. Não estou bem, ela demonstrava no olhar. Transparente, né? Muito transparente. E geralmente ela chegava e dizia assim, não, acho que não dá certo, melhor separar porque não vai rolar, não vai dar certo. E ela sempre vinha com esse discurso, sempre, todas as crises, ela dizia assim, eu estou perdendo o meu tempo e ele está perdendo o tempo dele, então melhor separar. Nós íamos para o curso brigados, ele sentava num canto, eu sentava lá do outro. E A gente brigava em casa, que a dinâmica era aprender a orar junto, né? Então, a gente já brigava em casa. Só que tem uma diferença que depois que o Carlos contou pra nós, assim, de várias conversas, várias visitas que eles foram em casa, depois que as coisas melhorou. Que na época a leitura que eles faziam era que nós éramos submissos, obedientes e transparentes. Então a gente não faltava. Nós nunca faltou. Que eu me lembro, nós nunca faltou no curso. Por isso, por alguma coisa. Não, ia Sempre brigado. fomos. Só que nós chegava lá, ela olhava e nós falava, ó, tô obrigado, nós não tava conversando. Mas nós íamos. E tanto que até no dia da própria formatura, o Carlos teve que ir lá enquanto estava organizando as coisas, e eles chegaram no ponto da formatura e dizer, nós não vamos formar porque a gente brigou e acho melhor não formar. Daí o Carlos foi lá e conversou com ele. E a Juliana tinha uma preocupação também de utilizar o nosso tempo de várzea. Vocês estão perdendo tempo, não vai dar certo. E aí fomos atrás do muro lá para conversar com os dois que tinha acontecido. A gente teve um arranca-rabo lá atrás do muro. Do Guilhermino. A formatura foi lá no salão do Guilhermino. Pequenininho do lado. Bem pequenininho do lado. E deu trabalho, né? Mas aí o Carlos veio e foi conversando conosco, e daí a gente foi se acalmando. E aí ele acabou nos convencendo de que nós tínhamos que formar. E assim, na época, a leitura que nós tínhamos era que, sim, nós estávamos entrando no curso para fazer uma cirurgia de emergência, né? Alguns, talvez, os casais tinham casamentos fazer mais tempo, né? Estavam lá para melhorar a comunicação, outro para melhorar isso. Nós era uma cirurgia de emergência mesmo. Se não desse certo, nós morríamos ali na mesa mesmo. Não tinha mais tentativa de nada. Nós deixava bem claro, essa é a última tentativa, tá, gente? Última esperança. Então, após a conversa que eu tive com o Carlos lá, acho que mais pessoas no trabalho, né?
mais pessoas do meu setor estavam passando por problemas de relacionamento. E daí ele começou uns estudos na casa de uma das colegas de trabalho, né, que é a Tayana. E daí ele convidou já essas pessoas todas que estavam passando por essa situação para fazer um estudo semanal. Então, eu conheci o Carlos através da Copacol. Então, eu trabalhava na Copacol e ele, o Carlos e o José Carlos, o irmão dele, trabalhavam com a parte de gerência no setor do mercado. Então, conheci ele como gestor, né? E como o Carlos nunca perde uma oportunidade, né? Então, devido a uma situação ruim que eu estava vivendo na parte sentimental, ele viu uma brecha para me apresentar Jesus. E, através disso, a gente começou um grupo de estudos. E eu já trabalhava com a Mayra e Osmar. Não, com a Mayra, né? Nessa época, a gente trabalhava junto. E a gente passou por essa crise, né? Juntas. Então, eu observava o Carlos dando muito apoio na questão do casal, né, pra Mayra e pro Osmar. E um dia eu lembro que eu brinquei com ele e falei assim, mas esses aconselhamentos, esses estudos só tem pra casais? Vamos fazer pra solteiros também, né? Também quero conhecer, desfrutar dessa novidade de vida, dessas experiências que você está passando. E a partir disso a gente começou um grupo de estudos. A Aline teve um papel fundamental No convite, na articulação. Ela era pessoas, articuladora, né? Ela que chamava, ela que impulsionava, ela que chamava a existência. Ela foi uma peça muito importante. Ela chegava e dizia, ei, o que você acha de convidar mais pessoas? O que você acha da gente fazer isso? Então, ela sempre Porque teve... os e-mails eram para ela direcionados, né? Sim. Ela sempre teve sensibilidade e transparência para isso, e nós conversávamos todas as semanas, porque ela cuidava da parte do marketing. Então, sempre terminava os assuntos profissionais e entrava nos outros. E aí ela foi organizando também essa parte de convidar mais pessoas para estar nos estudos, né? A Casa Verde surgiu a partir do momento em que a Tayana foi embora. E daí surgiu uma necessidade, né? E agora, onde que a gente vai ir? Porque para a casa dos outros, até um tempo a gente consegue ficar confortável, depois começa a ficar disfuncional para a casa da pessoa e para as pessoas não se sentem tão à vontade. Daí nós locamos a Casa Verde, né? Que na época ela era verde, por isso que a gente chamava Casa Verde. Hoje ela já não é mais assim. E daí nós começamos a fazer lá. E lá nessa casa tinha um pátio enorme, onde que os meninos ficavam brincando, subindo em árvore. Tinha um pátio, muita folha, a gente limpava e tinha que limpar. Às vezes a gente posava lá e os meninos aprontavam lá também. Na época tinha o Vitor, né? Que a gente... Daí tinha a salinha que a gente cuidava enquanto o Carlos ministrava o estudo para as meninas. Geralmente eu dava uma assessoria com as crianças, né? E uma das coisas que também, para nós, eu sei que os nossos filhos também, né, gastaram um tempo da vida deles nisso, né? Mas para nós, pais, era conviver junto com os filhos, fazer a obra, né, pegar o reino e trazer os filhos juntos. Então, algumas vezes deve ter sido entediante para eles também, outras vezes maçante, essa questão de sempre vir junto com os pais e não ser direcionado nada para eles, né? Mas foi um passo importante, porque nós podíamos conviver um pouquinho mais. Os nossos filhos sempre souberam que existe um grande esforço para conquistar as coisas, inclusive as questões espirituais. Eu vejo que isso foi um grande aprendizado. A Monique entra nessa história também numa crise, né? Porque assim, eu e a Aline já somos amigas de escola. Então, assim, a gente já se conhece. Eu tinha 15 anos quando eu conheci a Aline. Então, a gente já, tipo, escola, a gente já tinha um convívio de amizade, né? Então, assim, ela trabalhava na Copacol, eu não. Mas a gente se mantinha a nossa amizade. E a gente tinha um grupo, saía né, junto, de pessoas, né? A gente tinha um isso. círculo de amizades e tal. E daí, quando ela começou esses estudos, e isso começou a gerar nela uma transformação interior, ela me convidou para participar. E eu, né? Eu já torci o nariz, porque eu falei, será? Porque eu sempre vim de uma igreja que eu praticava um catolicismo, mas assim, cultural, né? Mas eu ia. E daí eu falei, mas então tá, vamos, né? E aí fui, mas eu fui pra parte do aconselhamento, eu não fui nem pra querer saber do estudo. Eu queria ir
para focar no aconselhamento da Solange. Eu fui para querer sanar o meu problema, né? Ouvir algo, não estava muito interessada na questão do estudo bíblico. E eu fui e fiquei para fora, eu não entrei. Eu fiquei para fora, porque eu não queria entrar. E daí, no final, eu entrei. Quando terminou, eu entrei, e daí eu acho que a Solange já sabia que eu estava lá para isso. E daí ela me aconselhou. Um pouco antes de Orar. mudar os estudos lá da casa para onde que hoje é a igreja, né? O Carlos sempre no final dos estudos ele pedia para alguém orar. E daí um dia eu falei assim para ele, ó, se você pedir para mim orar, eu não volto mais. Aí beleza, aí passou um fim de semana, passou outra semana, aí chegou o fim do estudo, ele me convidou para orar. Mas aí tinha a necessidade de criar um outro ambiente. E essa necessidade de criar um ambiente é que nos levou depois a alocar um novo espaço, né? Alocamos um espaço ali no Parque São Paulo, que tinha para alugar, um espaço novo, comercial. Então nós locamos e aí a gente trouxe um sofá lá de casa, né? Uhum. E onde se tornou um marco, né? Um sofá, pipoca, né? As pessoas gostavam de chegar naquele ambiente onde que se sentiam um ambiente, uma extensão da sua própria casa, né? Num momento de acolhimento. Então o sofá, se a gente conversa com as pessoas, muitos lembram do sofá. E o sofá hoje está aí a ver, né? É o mesmo sofá. Por causa desse propósito, né? De conversar com as pessoas, instrumentalizá-las no reino de Deus, de falar sobre princípios, de falar que Deus quer que a sua vida dê certo. Nós nunca viemos aqui para montar uma igreja, para formar uma igreja. A dinâmica sempre foi assim, ó, venha o reino de Deus. Você sabe como é o reino de Deus? E sempre foi nesse sentido. Eu creio que isso é uma característica que até hoje permanece e deve permanecer como visão da igreja. A igreja é um lugar onde você vai aprender do reino de Deus. Mas foi depois do curso, de terminar o curso, eu vi que tinha alguma coisa diferente no Carlos. Porque ele nunca falou de religião. Ele falava de Jesus. Ele evangelizava, mas ele nunca falou religião. Nunca falou uma placa denominacional. Mas quando terminou, no meio do processo do curso, a gente fazendo o curso, Nós perguntamos para eu ele. fiquei curiosa. E aí eu falei assim, tá, mas aonde você vai? Qual a igreja que Que vocês igreja são? que você vai? Porque o William ia na católica, mas eu não ia. Eu levava o Luigi, né? Levava o Luigi no colo, bebê. Bebê conforto. E na empresa, quando eu chegava na segunda-feira para trabalhar, os meus colaboradores vinham e falavam assim, seu marido estava na missa, junto com o seu filho, mas você não estava. Eu sentia meio que uma cutucada assim, né? E eu falava, você viu ele lá? Realmente, ele foi mesmo. Aí ele vai. Todo domingo ele vai, mas o Luigi. Igual eu tinha comentado antes, o meu processo, né, de conversão foi longo, né? Aí, assim, os encontros com Deus, quando eu iniciei o encontro com Deus, quando eu recebi o convite, era assim, eu sempre ia por um motivo. Porque eu tinha tanto problema que não dá para resolver tudo. Então, exemplo, esse encontro com Deus, tenho que parar com a bebida. Aí, quando eu fui no outro, agora eu tenho que parar com o cigarro. No outro tem que parar com vários outros motivos, né? Eu lembro do primeiro encontro com Deus que eu fui. Eu lembro, assim, chegando lá e com as malas e tal, fazer o check-in e tal. Aí uma palavra que marcou, assim, né? Que depois a gente fez um lanchinho e tal, e chegou os ônibus. Na hora que chegou os ônibus, fez uma oração e passou pro Schwartz falar alguma coisa para nós irmos pro encontro com Deus. E eu não sabia de nada, né? Tava ali, né? Daí passou pro Schwartz, e eu falei assim, agora ele vai fazer tipo uma pregação, dar algum costeiro. Ele só olhou, pessoal, tem uma coisa pra falar pra vocês. Boa morte. Só isso. Aí, imagina na minha cabeça, boa morte, né? Mas eu fui daí no encontro com Deus em agosto de 2013. E aí, quando foi... nesse dia de agosto você também foi, não foi? E aí, eu lembro que quando ele fez o apelo para aceitar Jesus, aí um monte de gente levantou a mão e tal. E eu falei assim, meu Deus, mas o que será que é aceitar Jesus? Será que é virar crente? E eu fiquei assim, sem saber. E aí, não pode conversar, né? Não pode, é boca de fininho. E aí, teve uma hora que teve um intervalo lá no pátio, e eu fiquei sentadinha do lado do William, mas não podia conversar. E daí eu falei assim, você aceitou Jesus?
E aí ele falou assim, eu levantei a mão. Aí eu falei assim, eu não levantei não, porque aceitar Jesus é virar crente? Mas eu acho que eu já tinha levantado nos outros, né? Então, mas acho que você estava levantando toda vez. E aí tinha um irmão, Odinei, acho que o nome dele é Odirley, uma coisa assim. Era Santa Teresa. Lá de Santa Tava Teresa trabalhando. ele tá agora. Ele tava trabalhando. E aí o William foi e chamou ele. E ele veio. Aí o William falou assim, a minha esposa tá com uma dúvida aqui. O que é aceitar Jesus? Aí ele foi explicando. Aí eu falei, daí eu entendi. Eu falei, então agora quando ele se perguntar de novo, eu vou aceitar. E foi o que aconteceu. Depois do terceiro encontro com Deus, tivemos uma crise. Liguei pro pastor Carlos. Isso, 5 horas da manhã. 6 horas da manhã, liguei pra ele. Falei assim, assado, eu já decidi, sei o que. Daí ele falou assim, tem o culto hoje lá em Cascavel e vai ter batismo. Então, vai lá, faz, entrega. E ele viajando, né? O William, quando tinha uma crise, ligava, né? E algumas vezes não tinha o que fazer. Você tem que ter um encontro com Jesus Cristo, você tem que entregar a tua vida para Ele. Só Ele pode resolver você. Porque não tinha respostas para dar para Ele e conselho humano não consegue resolver. Então um dia ele ligou e disse, olha, vai ter batismo no domingo. Quem sabe você vem, se batiza, entrega a tua vida para Jesus, alinha a tua vida que depois com a tua esposa vai se consertar. Entrei no culto, comecei a chorar. E até hoje choro, né? Mas na época eu chorava de soluçar, né? Não sei se alguém já viu. Chorava que não tem vergonha de nada em volta. E chorava. Aí antes de acabar o culto, falei, bora, vou lá pro carro. Daí vai começar o batismo, vou me recompor e vou. E acabou o culto, fui lá pro carro. Tô lá no carro esperando o batismo, né? As pessoas começaram a pegar o carro e sair. Começou a sair. E eu chorando. E o pessoal começou a esvaziar, não ficou mais ninguém, ficou só um cara pra fechar o portão. E eu fiquei lá ainda. Aí o cara foi embora também, deixou eu lá sozinho, pôs só encostado. Aí eu me recompus lá em Cascavel, né, amanhã, no domingo, como é que eu vou voltar pra casa? Tá? Aí liguei pro Carlos de novo, falei, você falou que tinha batismo, não tem batismo não. Aí ele falou assim, não é aí o batismo. É em outro lugar. E aí, depois desse interesse, o William batizar e não ter dado certo, a Juliana decidiu batizar porque também ela estava estourando, né? Nós estávamos em crise. De novo, né? Era uma semana assim, a outra Também. Não, alguns dias eles passavam sem. E daí ela decidiu, tanto que no dia do batismo dela, ela foi sozinha. Deu um monte de problema mecânico com o carro. Então, daí no dia que eu fui me batizar, como eles estávamos separados, ele estava na casa da mãe dele. E aí, nisso, o Carlos falou que ia ter batismo em Cascavel. E eu falei, eu vou me batizar. E o Luigi estava lá com o William em Goierê, na mãe dele. Coincidiu, do Luigi estar lá. E aí, eu estava sozinha no meu batismo. Nessa época, nós tínhamos 2 carros. E o William estava com um e eu fiquei com o Santana. E aí, o Carlos falou, acho que o batismo era 10 horas da manhã. Então, eu acordei mais cedo e eu falei, tem que acordar mais cedo para mim ir com um pouco de tranquilidade. E aí, o carro, quando eu fui ligar o carro de manhã, não pegou. Não deu nem sinal a bateria. Daí eu falei, mas eu trabalhei ontem com o carro e esse carro não quer pegar. Aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu fui e chamei o vizinho e pedi para ele se ele tinha o cabo para fazer uma transferência de carga. E ele veio e me socorreu. Fez a transferência, tudo, o carro pegou, funcionou. Eu falei, agora vai, né? E aí, peguei o carro, virei e falei, agora eu só vou passar no posto, abasteço, né? Peço para olhar ali certinho, a água, o óleo, e vou embora. Aí passei no posto de gasolina, abasteci e fui. Quando eu cheguei lá na saída, antes de chegar na torre, eu passei lá, a santa que tem lá na saída, né? A guru tá lá. É. Lá. Acendeu uma luz no painel. Aquela luz que fala que o carro tá fervendo. E eu falei assim, meu Deus, não entendia muita coisa, mas eu sabia que se eu continuasse, podia fundir o motor. Isso aí eu sabia. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Mas eu já tinha iniciado a BR. Eu falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu não posso parar no meio da rua. E aí eu falei assim, já sei, a hora que eu vi a primeira entradinha de estrada de chão, eu já entro com o carro pra ver, né? E foi isso que eu fiz. Entrei com o carro. Nesse lugar que eu parei, não tinha sinal de celular.
Aí eu falei, e agora? Não dá pra me pedir pra ninguém vir aqui me socorrer, nem de Cafelândia, nem de canto nenhum, né? Não tem sinal de celular. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda a chegar até na Penha. Porque se eu chegar até na Penha, tem um posto de gasolina e lá alguém vai me socorrer. E foi, e o louvor torando, e eu chorando, e chorando, e chorando, e orando, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda. E quando eu cheguei na Penha, e a luzinha acesa. E cheguei na Penha, tudo fechado, o posto lá não abre no domingo, não tinha nada aberto assim, ó. Não. E eu tinha entrado com o carro, né? Entrei com o carro ali naquela lateral do posto. E aí eu falei assim, agora? Aí eu olhei pra rodovia, que eu falei assim, tiver algum carro aqui, eu posso pedir uma carona, né? Porque o celular também lá não pegava, não sei por quê. Não pegava, não dava sinal. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Eu tenho que chegar. E aí não passava carro para me pedir carona. Eu falei, Jesus, mas eu cheguei até aqui. Se o Senhor me ajudar a chegar até Corbélia, vai dar certo. Se eu chegar até Corbélia, aí alguém vai me socorrer, ou o Carlos vem em Corbélia e me busca. E aí, funcionei o carro de novo e fui, chorando e orando, chorando e orando. Só que daí, quando eu cheguei em Corbélia, eu nem joguei pro posto. Eu falei, Jesus, mas eu já cheguei até aqui, agora tá tão pertinho. Se o Senhor ajudou a chegar até Corbélia, me ajuda a chegar até Cascavel. E continuei indo nessa pegada, orando e chorando, orando e chorando. E fui, e eu cheguei. A luzinha não apagou nem um momento. Quando eu cheguei no pátio daquela igreja, aí eu chorava com força. E o Carlos e a Solange me esperando lá no pátio. E eu chorando, chorando, chorando. Falei, vocês não sabem o que aconteceu. E eu falei, o carro. Nossa, o carro. Eu achei que eu não ia chegar. E eles me abraçaram, me acalmaram. E aí eles me levaram pro local onde ia ser o batismo, que o William perdeu, que era nesse local. Eles me levaram. Umas 3 quadras pra cima lá. E aí eu tava sozinha no dia do meu batismo. Não tinha marido, não tinha filho, não tinha pais. Casamento. Não tinha casamento, era só eu e Jesus. Impactou muito a vida do pastor Arnoldo e a pastora Ilse, porque a forma que tudo que ela precisou vencer para chegar até o batismo. Então, tudo que ela rompeu para poder se batizar. E era uma decisão que ela realmente havia tomado muito consciente, muito convicta do que ela queria. Daí, o meu batismo, quando eu resolvi batizar, foi um choque, porque não tem nenhum evangélico na minha família. E eu resolvi batizar, largar tudo, né? Só que daí convidou minha mãe. Aí, assim, eles eram, assim, contra até, assim, ser evangélico, mas como eu era tão perdido, ainda era melhor, né? Deles, né? Eu lembro de minha mãe, né? Daí minha mãe foi, Seu irmão. meu irmão foi, minha irmã foi. Aí fomos lá, aí foi tudo certinho daí já não teve choro, foi bem, né? Só de emoção, né? E o Carlos e a Solange pegaram a gente pregando. Era de manhã eu pregava, à tarde eu pregava, e à noite eu ia para o culto, né? Mas durante o dia eu pregava, arrumava tijolo, e nesse período, então, Deus mandou um casal de gaúchos, com um filho, né? Que vieram nos ajudar. E foi bênção de Deus. Imagina, quando eles chegaram, a gente ficou muito feliz, porque daí chegou mais um casal de gaúchos. E foi muito legal. Daí eles estavam aqui todo eufórico, tudo feliz da vida com a igreja, com Jesus, com tudo. Um dia desse eles vieram aqui, o Carlos e a Solange. Pastor, nós podem nos abençoar para ver um curso lá da Universidade da Família, estão fazendo treinamento e a gente está achando bem importante. E conversaram, nós não sabíamos nada, não conhecia nada, né? E eles, com desejo de aprender, a gente abençoou e foi bênção de Deus. Trouxeram esses cursos para Cascavel e mais fluiu. E depois foram para Cafelândia. Lembro perfeitamente do batismo da Juliana. Daí já é um início lá em Cafelândia, né? O William depois, até furamos aí que o William não sabia nem onde era o tanque de batismo, e a gente saiu e ele ficou
sem saber para onde ir, mas nós abraça eles dois, né? Eu lembrei dos detalhes da correria que ela teve, né? De poder chegar, tudo atrapalhado, o carro estragou, mas aquela sede, era muito grande aquela sede dela, né? E ela conseguiu chegar. Parece que eu vejo ela chegando lá no pátio, abençoada, alegre e ansiosa, né, para acontecer. E aconteceu. E hoje eles são ganhadores de almas, né? Foi muito importante, né? Através deles, então, começou a igreja lá, né? Onde foi enviado Marcos, a Lidiane, para aquela cidade por um período. E foi bênção, foi um marco ali, e que Deus possa continuar abençoando esse casal lindo e maravilhoso. Aí depois disso, aí ela na saída disse assim, e agora, igreja? Eu digo, não, igreja tem que achar uma igreja lá. Você congrega, não, eu quero o Brasil para Cristo. Eu digo, não, vamos achar uma igreja para você lá. Porque o propósito nunca foi formatar a igreja, foi direcionar as pessoas para Jesus Cristo. O pastor Arnoldo estava comigo no meu lado, né, quando ela pediu. E aí dizia, aí, Carlos, vamos ter que abrir uma congregação lá. O nosso pastor também tem essa característica. Uma visão, né? de implantação de igreja. Onde dá para abrir uma igreja, ele já tinha aberto 7, 8 congregações, vamos ter que abrir uma igreja lá. Então, mas pastor, não é por aí, não é esse o propósito, vamos orar. E as coisas funcionaram, né? E acabamos depois disso, então, convidando um casal, que é o Marcos e a Lidiane, né? Que queriam, ele trabalhava secularmente, ela também, convidamos ela para trabalhar conosco nos projetos missionários, projetos de evangelismo, para auxiliar, e eles também queriam uma mudança, né? Eu vejo que esse foi um tempo importante, e aí estruturamos a igreja para começar aqui no dia 8 de dezembro de 2013. Na verdade, a Lidiane já era minha parceira de ministério há muitos anos. Nós desenvolvíamos a Noite do Soninho, a gente participava do Ministério Infantil juntas. E nós pensando, quando o pastor Arnoldo sugeriu que nós fizéssemos uma congregação aqui, daí a gente logo pensou, meu Deus, e o louvor, como é que nós vamos fazer? Né? A gente não é tão hábil assim na questão de louvor. Você não canta tão bem assim, né? E daí a Lidiane sempre participou também do Ministério de Louvor. Daí, em conversa com eles, eles também apoiaram esse projeto, e daí nós conversamos com o pastor Arnoldo, pedimos o que ele achava, ele incentivou que eles realmente viessem a frutificar aqui, e daí nós convidamos eles e eles aceitaram, e nós continuávamos congregando no São Cristóvão, porque nós tínhamos várias atividades, entre as quais o Carlos era o vice-presidente também da Igreja Brasil para Cristo do São Cristóvão, e daí nós não achamos prudente nos desvincularmos de imediato de lá, até porque nós tínhamos atividades, e até porque a gente queria promover também o Marcos e a Lidiane ao pastorado. Nós não tínhamos a intenção de vir pastorear em Cafelândia, né? Nós tínhamos a intenção de continuar com as ações Pastoral Viva, né? E apoiando, né? Mentoreando a igreja, conduzindo a igreja e discipulando eles para que eles pudessem discipular eles. Daí, quando saímos da Casa Verde, que a gente sabia que ia mudar, a gente sabia que poderia vir um casal para auxiliar, né? E a gente ouvia rumores de que ia ser uma igreja, né? Só que daí a gente eu não tinha essa convicção lá dentro de mim, né? Ver aquele questionamento, meu Deus, será que eu vou virar evangélica, né? Agora vai. E a gente conversou, eu, a Aline e a Monique, né? Será que a gente vai nessa, a gente embarca junto? E daí a gente foi indo, né? Foi tendo os estudos às terças, a gente foi, viu que não estava virando igreja, não tinha virado uma igreja evangélica, e a gente continuou indo e deixou fluir, sabe? O primeiro culto, eu lembro, tinha um culto que veio o pastor Schwartz, veio todo mundo, encheu. No segundo, aí só tinha 8 pessoas.